irmãos, amém. Com muito prazer eu quero pedir aos irmãos para se colocar sentados, descansar na posição, glória a Jesus, e agradecer já a saudação de bem-vindo, que desde ontem nos sentimos bem recepcionados em casa, louvar a Deus pela vida de cada um que aqui está, e distintamente fazer menção do pastor Hebron, pastor presidente aqui de Içara, louvar a Deus então pela sua vida, e também pela toda a diretoria da igreja aqui, todos os obreiros dos setores, e de maneira bem objetiva, agradecendo de coração ao presbítero Cristiano, coordenador de ensino aqui da igreja, e também ao presbítero Tiago, diácono Jorge, que fazem parte da coordenação do discipulado, que também nos receberam aqui, e os pastores da sede, pastor Ivolnei, vice-presidente, e assim também louvar a Deus pela vida dos companheiros que aqui estão, vários deles já estivemos juntos, já também recebemos ali na igreja onde servimos a Jesus, pastor Anderson, Deus abençoe, cada um de vocês que aqui estão, os pastores, pastor Mário, enfim, é uma alegria grande estar com os companheiros aqui em Içara. Ontem iniciamos, na verdade o congresso iniciou na sexta-feira, e ontem foi a nossa primeira participação, foi uma bênção, e hoje nós vamos dar sequência. Vocês têm uma apostila na mão, eu vou pedir a gentileza de você caminhar para a página 3, pois a página 1 e 2 foi o assunto de ontem, ou seja, a família como alvo do discipulado, e o Ministério de Discipulado, eles organizaram dessa maneira, dessa forma, né? Eles organizaram dessa forma e ficou bom, porque aí mesmo os irmãos que não puderam vir ontem, vão ter o material na mão, e hoje nós vamos trabalhar então com algumas telas, alguns slides, e nós também queremos usar a apostila, página 3, claro que nem tudo que está na apostila nós vamos falar, é por isso que os irmãos têm aí, porque aí facilita, não precisa ficar fazendo apontamento, anotando. Então, queridos, nós temos ali página 3, o assunto de hoje é direcionado à liderança, ou seja, aos obreiros, e vai falar, claro, sobre o discipulado protegendo a família, mas especificamente a temática, os desafios do discipulado, família e igreja, voltado aos obreiros, à liderança em geral. Entenda por obreiro todo aquele que faz a obra de Deus, amém? Queridos, a nível de introdução, a guisa introdutória, eu coloco que o lar é a unidade mais importante da nossa civilização, bem como do reino de Deus na terra. A unidade, claro que Deus, ele trabalha através da igreja, mas eu estou falando aqui de unidade. O lar é, por isso mesmo, objeto dos mais ferozes ataques de Satanás. Eu gostei ontem, quando o pastor Ivolnei estava aqui fazendo o início do culto, e ele mencionou que, de fato, isso é uma realidade. Quando o inimigo atinge um membro da unidade do lar, ele consegue atingir todos os outros membros do lar. E isso é uma grande verdade. E se tratando do ministério, nós percebemos, muitas vezes Deus ele nos capacita, ele dá estrutura ao obreiro, ao líder cristão, mas nós sabemos que nós temos alguns pontos vulneráveis, e um deles é a família, são os filhos. E às vezes o inimigo vai lá, né, e toca ou quer tocar na família, quer tocar em alguém da nossa unidade familiar, e nem sempre eles têm a estrutura que nós temos. Nem sempre eles têm a estrutura que nós temos. Aí ele vai procurando trabalhar. Mas quando nós fazemos para o Senhor, quando nós nos colocamos para realizar a missão que Deus nos deu, então Deus também cuida dos nossos, cuida da nossa família. E o Senhor nosso Deus, ele tem trabalhado a favor da unidade familiar. Glória a Deus. Pode passar isso, a introdução está ali. Eu quero trabalhar, permitindo Deus, esses 4 tópicos, né? E eu quero aqui, a guisa de introdução ainda, fazer menção sobre a questão desses 4 tópicos, que é a abrangência do discipulado. Veja que está ali no item 1, em letra maiúscula, caixa alta, a abrangência do discipulado. O item 2 será desafios para a liderança no contexto do discipulado. O 3, as prioridades na vida do líder. E por último, item 4, o obreiro como discipulador de sua família. Pode passar. Os dias que nós vivemos são dias difíceis, dias onde o inimigo ele tem lutado muito contra a família. E eu quero apenas trazer alguns dados bem objetivamente, por exemplo, sobre divórcio, que vocês sabem, infelizmente, os números na igreja são parecidos com o número na sociedade. Infelizmente. Os números na igreja hoje
na questão de divórcio, são parecidos com os números lá fora. Isso significa que nós, a nível de igreja em geral, precisamos de um avivamento pela palavra. Precisamos de um avivamento transformador, que venha também atingir as famílias. Por exemplo, em 10 anos, a taxa de divórcio, os últimos 10 anos, a taxa de divórcio cresce mais de 160%. O próprio IBGE diz que o casamento tem durado no Brasil em média 15 anos. E eles estão analisando, inclusive, os últimos 15 anos e estão constatando que os casamentos têm durado em média 15 anos. Os casamentos americanos, para os irmãos terem uma ideia, a estatística americana é estarrecedora. Ali apenas 50% das pessoas permanecem casados. O índice de divórcio é de 50%. Pode passar, por gentileza. Mas no Brasil, o índice de divórcio já está em 27% e continua numa crescente. Já está em 27%. Aí você pode dizer para mim, mas 27%? 27%. Ou seja, de cada 4 casamentos, pelo menos um deles se transforma em divórcio. Certo? Pelo menos um deles. E aí você vai dizer assim, mas não é tanto. Eu vou dizer para você, é tanto. Historicamente é muito alto esse número. E aí eu vou fazer uma comparação para a gente aqui, pastor Lebon. Eu vou fazer uma ilustração de, se você fosse viajar numa companhia aérea e de cada 4 aviões, um caísse, você iria pegar voo nessa companhia? Eu não iria. Não sei você. De cada 4, um cai. Cada 4, um cai. O que eu quero dizer com isso? É que daqui a pouco, cada vez menos as pessoas vão aderir à instituição do casamento. Infelizmente, cada vez menos as pessoas vão aderir à instituição do casamento. Em relação, por exemplo, ao recasamento, que é o segundo casamento para frente, para os irmãos terem uma ideia, 80% de divórcio em relação aos recasamentos. E 70% deles acabam em 10 anos. Ou seja, quem casa de novo, a chance desse casamento ser até que a morte os separe, é de, a cada 10, 7 não dão certo. E 8, melhor, não dão certo. E 7 deles acabam em 10 anos, infelizmente. Ainda em relação ao divórcio, 16,3% das famílias são resultados de recasamento, isso já no censo do IBGE em 2010. O IBGE faz um grande censo a cada 10 anos. Houve no ano 2000, houve em 2010, provavelmente vai haver agora em 2020. Então, 16% das famílias que são constituídas na nação brasileira hoje são resultado de divórcio. 36% dos casais que moram junto, que são casados hoje, na verdade não oficializaram no civil e nem no religioso a sua união, para os irmãos terem uma ideia do perfil de família que nós temos hoje. Da população brasileira, 3,1% hoje são divorciados. Mas não é tanto, é muita gente. Compare isso com mais de 200 milhões de brasileiros, e esse número fica maiúsculo, esse número é grande demais. Então, 2,5 milhões de enteados moram ou com o padrasto ou com a madrasta. E eu sei que muitos estão entre nós, e eu não estou aqui condenando ninguém, pelo contrário, eu estou dizendo que é uma realidade que a igreja precisa entender e precisa saber como lidar, como tratar com isso. 881 mil lares têm homens vivendo com filhos, sem o seu cônjuge. E isso é uma realidade crescente, cada vez vai aumentar. E quando a gente vai discipular, quando a igreja vai discipular, a igreja vai ter que trabalhar isso e saber trabalhar essa realidade. E quando nós vamos ter essa realidade dentro das igrejas também, e a igreja vai precisar trabalhar. Deus, queridos, Ele tem a família em alto conceito. Por quê? Porque, como nós falamos ontem, desde a criação, Deus vem trabalhando com a família, e o próprio decálogo, os 10 mandamentos, eles têm lá 3 mandamentos que tratam diretamente da família. Você vai lembrar comigo, o 5º mandamento, diga comigo, o 5º mandamento. Você lembra qual é? Honrar pai e mãe. E depois o 7º mandamento, que é não adulterarás. E por último, o 10º mandamento, que é não cobiçarás a mulher do próximo. Esses 3 mandamentos tratam direto da família, sem contar os demais itens da lei mosaica que contemplava a proteção para a família. Então Deus, Ele sempre cuidou da família e visou o bem da
família. E eu coloco ali no telão, claro que fica um pouquinho pequeno, mas até o divórcio na própria terceira idade, após os 60 anos de idade, tem aumentado absurdamente no Brasil, irmãos. E quais são os motivos principais? O principal motivo é que a idade da expectativa de vida aumentou. E isso faz com que as pessoas tenham uma certa estabilidade e segurança para, assim, quererem viver mais, e aí se acham no direito, muitas vezes, de divorciar. Um outro item que faz com que o divórcio aumente na terceira idade é a independência feminina. A gente sabe disso, a independência feminina. Um outro item seria a maior aceitação da sociedade. Pode perceber que hoje há uma inversão de valores. Aquilo que Isaías escreveu em 5:20, que o amargo vira doce, o doce amargo, o certo errado, o errado certo, e isso tem acontecido na nossa sociedade. Hoje é errado uma menina ser virgem, né? Hoje é errado um moço ser virgem. Hoje já é algo antagônico, obsoleto, ultrapassado, quando alguém diz assim: não, eu estou com a mesma mulher, eu estou com o mesmo marido. Isso já se tornou errado, mas diante de Deus, da palavra de Deus, isso continua sendo certo e jamais vai mudar, porque o Deus da palavra não muda, os conceitos da palavra são absolutos e não mudam. Glória a Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus que nos chamou para sermos uma geração da referência. Então, quando a igreja, ela luta por esses princípios, Deus, ele vai sustentar a sua igreja, vai sustentar a tua casa, porque ele chamou a igreja para ser um modelo para este mundo caído. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós temos esses itens que fazem com que, de fato, até na terceira idade, o divórcio siga alavancando. Mais do que isso, um processo simplificado. Sabia disso? Há um processo simplificado. Em 2010 já, nós percebemos que os cartórios já foram autorizados a fazer divórcio, e ali em 2010, levava em torno de 2 meses para se fazer um divórcio já, menos de 2 meses para fazer um divórcio. Hoje, se não tiver, se for consensual, se não tiver bens, em 20 dias se faz um divórcio. É coisa terrível, é mais rápido do que casar. Para casar precisa 30 dias, e para divorciar em 20 divorcia. Por quê? Porque há uma desburocratização de maneira muito forte, buscando essa ideia. O IBGE chega a dizer que o homem divorcia, a média dos últimos 15 anos, o homem divorcia com 43 anos de idade, em média, e a mulher com 39 a 40 anos de idade. Então, essa é a faixa que a igreja precisa abrir os olhos também, aonde mais se tem divorciado. Pode passar, por gentileza, o slide. Na apostila, nós temos a abrangência do discipulado. E a abrangência do discipulado, que eu quero trabalhar aqui, queridos, é que o verdadeiro discipulado, ele acontece pelo menos em 5 níveis. E a gente precisa desconstruir aquela ideia que discipulado é um curso para novo convertido, ou uma palestra pré-batismal. Isso não é discipulado, isso é uma fase do discipulado, tá? É uma fase do discipulado. Entenda discipulado como toda a vida cristã, certo? Essa é a ideia do discipulado. E aí eu coloquei na tela essas fases do discipulado. Você tem ali na página 3, que é ganhar e consolidar, edificar, e o item 4 e 5, treinar e enviar. Justamente, então vamos dar uma olhada aqui, ganhar e consolidar. Dentro do ganhar e consolidar, nós precisamos entender, e essa padronização, quem trabalha é a nossa igreja de Joinville, trabalha muito bem como uma referência para o Brasil, em termos de discipulado, e é algo muito salutar e muito saudável. Após a decisão a Cristo, a pessoa decide-se a Cristo. Então, o primeiro contato, ele deve ser feito pelo menos nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque, estatisticamente, o diabo, ele vai investir fortemente naquela pessoa, tá? Para que ela venha a desistir. Então, quando você liga para ela, ou pelo menos, se não conseguiu ligação, é bom ligar, mas se não conseguiu ligar para ela, mandar uma mensagem, parabenizando pela decisão que ela tomou, pelo encontro que ela teve com o Senhor Jesus. E aí, irmãos, 48 horas após a decisão, 48 horas após a decisão,
nós precisamos fazer a primeira visita. Você vai dizer para mim, meu Deus, mas a minha congregação é difícil de fazer isso. A gente precisa criar, isso é o ideal, criar uma estrutura para que isso aconteça. Não estou dizendo que tem que acontecer, mas isso seria o ideal, porque a maior parte das pessoas que aceitam a Cristo não permanecem, e eles tomam essa decisão de não permanecer já nos primeiros 2 dias após se decidir ao Salvador. Então é necessário que haja uma visita. Para quê? Para que as dúvidas da pessoa sejam já esclarecidas, para que a gente possa já mostrar o que é o discipulado. Ninguém fala de discipulado por mensagem de WhatsApp ou por telefone, irmãos. A gente precisa lá visitar. E quando o discipulador, ou o dirigente da congregação, ou o líder, chega lá na casa para discipular, você não vai chegar oferecendo um curso bíblico. Por experiência, você vai chegar conversando com a pessoa, ouvindo muito, falando pouco, e a partir do diagnóstico que você faz, aí sim você traz o discipulado como uma solução para os problemas daquela pessoa e daquela família. Por exemplo, você pode chegar numa situação lá que a pessoa vai dizer para você que tem problemas com os vizinhos. Aí você vai trazer o discipulado, por incrível que pareça, como uma solução para aquela dificuldade que ela tem. Ou ela tem dificuldade, um complexo de inferioridade. Você vai trazer o discipulado como uma solução para isso. Algumas vezes ela não vai abrir para você uma necessidade, um problema que ela tem, mas ela vai dizer para você sobre algo que ela gosta, e você vai, como bom discipulador, fazer uma sondagem, observar, por exemplo, que ele gosta de jardim, de planta, e aí você vai, então, voltar o teu alvo sobre esta área, e dizer que foi Deus quem criou as plantas, e dizer que o discipulado é um curso, por exemplo, né, e aí, claro, você vende como um curso, um estudo bíblico, uma maneira dela entender melhor o Deus que criou as plantas, e você começa a trabalhar isso e voltar tudo para Deus. Essa é a ideia do discipulado, para que a gente possa conseguir realmente discipular pessoas. O próprio pastor Sérgio, né, pastor Bron, a gente ouve muito essa experiência dele, onde ele chegava, e muitas vezes o dirigente da congregação dizia assim, não, aqui não tem ninguém para discipular, e aí ele pegava o dirigente pela mão, em alguns lugares que ele chegou, algumas cidades que ele chegou, pegava o dirigente pela mão, ia lá nas casas vizinhas da igreja, onde a igreja está plantada, o templo está plantado, e aí ele chegava lá, então, se apresentando e oferecendo um estudo bíblico. Só nisso, em torno de cada 4 casas, eles conseguiam pelo menos um para fazer discipulado. Então, a gente sabe que o discipulado, ele funciona, e é bom por demais. Então, o discipulado, ele tem essa abrangência, ganhar e consolidar. O que é esse consolidar? É entender a decisão, fazer o contato 24 horas, é a visita inicial, 2 dias, pelo menos 2 dias, até 2 dias após a decisão, levar a pessoa para o culto na igreja e implantar o curso de discipulado. Muitos de nós achamos que quando a pessoa tomou a decisão de servir a Cristo, já está tudo resolvido, mas isso é uma mentira, isso é uma inverdade, não acontece dessa maneira, irmãos. Nós precisamos abrir os olhos e entender essa realidade. E o que é edificar? Edificar é construir, é ensinar. Edificar é firmar, fazer com que a pessoa continue no curso de discipulado, é levar a pessoa para o culto de ensino, para EBD. Sabia que muitas das pessoas que nós discipulamos na casa, ele se sente confortável? Agora essa pessoa, muitas vezes ele até chama o discipulador de pastor, essa pessoa já está vindo à minha casa, então não precisa mais eu ir para a igreja. O discipulador precisa deixar claro, com amor, com carinho, que ele precisa ir para o culto, que nada daquilo que está acontecendo ali na casa vai adiantar se ele não ir para o culto. Tá? Por quê? Porque o discipulado não é o fim, é um meio. Meio para quê? Para que a pessoa se firme nos caminhos do Senhor. Então, todo discipulador que se preza precisa entender, não existe discipulado sem culto. O discipulado é para fortalecer o culto, né? O novo convertido precisa ir para o culto. Glória a Deus, cultuar o nome do Senhor. Se possível, integrá-lo já a EBD, incluí-lo no ministério da igreja, num departamento da igreja, e tudo isso vai fazer com que ele cresça, com que haja edificação, levando por último, então, e por derradeiro, a construir um relacionamento com Cristo, ou seja, um relacionamento horizontal e também vertical, tá? E ali no treinamento e o envio, na verdade, a mentoria, ou seja, a paternidade espiritual. Aquele novo convertido,
Ele agora vai ser mentoreado, ele vai ser acompanhado, e toda vez que ele precisar de ajuda espiritual, ele vai procurar o pai ou a mãe espiritual dele. Ou seja, o discipulador vai continuar toda a vida com aquela pessoa, sendo uma referência para ele. E nesse sentido, essa pessoa vai ser treinado, vai se tornar um discipulador, vai ser preparado para reproduzir o ciclo, ou seja, para ganhar outros, porque a geração que a gente vive hoje é uma geração difícil, irmãos, é uma geração doente espiritualmente, sabia disso? Pode perceber, lá na sua congregação, dirigente que me ouve aqui, obreiro que me ouve, discipulador que me ouve, você sabe disso, lá na tua congregação, a igreja hoje está tão acomodada, que quando chega um não crente, senta perto dele, ele se sente incomodado. E isso, irmãos, deveria ser a vida cristã normal, de abraçar, de amar, de evangelizar, de receber, mas o negócio está tão invertido que o crente se sente incomodado quando alguém chega perto dele. Na congregação que a gente dirige, eu disse aos irmãos, se o templo fosse arrancado daqui, se você fosse arrebatado aqui, o teu vizinho, teu colega de trabalho, aonde você está, eles sentiriam falta de você, você faria diferença para eles, ou você simplesmente faria um bem para eles se você não estivesse mais aqui? Quando a gente fala daqueles pilares que a convenção colocou, que é muito bom, que é justamente nós sermos uma igreja missional, uma igreja relevante, nós estamos falando sobre isso, a igreja que faz a diferença. Será que nós fazemos a diferença? Ou se nós sumíssemos, simplesmente nós não faríamos diferença nenhuma. Queridos, nós precisamos repensar muitas coisas. Pode passar o slide, por gentileza. E é justamente esse conceito no item 1.1, o coração do discipulado, que eu quero passar para os irmãos. Discipulado não se resume a um curso bíblico, a uma revista, a um livro. Não é só isso, é muito mais do que isso. O coração do discipulado, a essência do discipulado é levar o discípulo, levar o novo convertido a ter um encontro com Jesus, a ter uma relação com Jesus, a ter um relacionamento com Jesus. Aleluia. E por isso que espiritualidade eu coloquei o conceito ali, o teu amor para com Deus, ou seja, o teu relacionamento para com Deus, que se reflete através do teu relacionamento para com o próximo. Pode passar o próximo slide. E dentro dessa linha, até coloquei ali, uma comparação. Que comparação é essa? Quando a Bíblia fala em Apocalipse 2, na carta à igreja em Éfeso, que ela havia abandonado o primeiro amor. Algumas pessoas pregam ali que o primeiro amor é abandonar as obras, abandonar o serviço social, abandonar o serviço cristão, abandonar as obras, né? E não é. Você vai perceber que no teor da carta, no capítulo 2, versículo 1 em diante, Jesus inclusive incentiva eles, ou melhor, elogia eles, reconhece que eles não abandonaram as boas obras. Mas então, afinal, o que é o primeiro amor? Abandonar o primeiro amor é abandonar a motivação certa para servir a Deus. Abandonar o primeiro amor é abandonar a intenção pela qual fizemos a obra de Deus. Abandonar o primeiro amor é abandonar o fervor espiritual, é abandonar o amor a Cristo. É quando a pessoa substitui o seu relacionamento com o Deus verdadeiro pelo serviço cristão. Serviço cristão, a frutificação é algo essencial, mas isso não pode tomar o nosso relacionamento, ou o lugar do nosso relacionamento, da relação que nós temos para com Cristo. É isso que o Salvador estava trazendo aqui, e é isso que o discipulado vai trabalhar a base, vai trabalhar e dizer assim, assim como um homem quando vai casar com a sua noiva, ele ama tanto a sua noiva que ele não fica fazendo conta para casar. Ele não diz assim, o homem não diz assim, olha, eu acho que não vou casar contigo, porque se eu casar, eu vou ter que fazer compra todo mês, rancho todo mês, vou ter que comprar roupa para você, calçado para você, vai ficar pesado para mim. Ele não pensa nisso, porque ele ama tanto. Qual é os motivos da sua ação de casar? A motivação do seu casamento, pastor Luciano, qual é? É que ele ama a sua noiva, a sua amada, e por isso ele faz tudo que faz na relação do casamento. Casamento ele não vê como um conjunto de regra, um conjunto de itens. Por quê? Porque ele ama tanto a sua amada. A sua amada, por exemplo, Cristiano, quando a sua esposa foi casar com você, ela não pensou nisso. Eu vou casar com o Cristiano. Eu até gosto do Cristiano, mas já pensou? Tem que fazer almoço todo dia, ter que passar roupa,
ter que limpar a casa, ter que cuidar da casa. Quem casa, uma mulher que casa, ela não pensa no casamento como um conjunto de regra. Ela pensa no sentido de que ela vai ter um relacionamento, que ela vai continuar amando. E esse amor, essa paixão, esse amor verdadeiro é que vai ser a base do relacionamento, vai ser a base do casamento, é o que vai sustentar o compromisso, a cumplicidade, é o que vai sustentar a relação. Isso é primeiro amor, é o fato de nós levarmos os discípulos a amarem tanto ao Salvador, que eles vão ir à igreja, que eles vão deixar de fazer algumas coisas, e por outro lado vão ser levados a fazer outras coisas. Isso é primeiro amor. O líder da igreja, aleluia, o líder do discipulado, a pessoa que serve a Deus, ela precisa rever as suas prioridades. Ela não pode substituir a sua vida com Deus por nada. Isso é o primeiro amor. E o discípulo que é levado ao primeiro amor, é levado a ter um relacionamento, a ter vida com Deus e a continuar tendo vida com Deus permanente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Esse é o desafio da liderança. É com que a liderança possa apoiar o discipulado, entender que lida com vidas, com uma família e com vidas que foram compradas pelo próprio sangue de Jesus. Aleluia. O item 2.2, pode passar no slide. Os dirigentes de congregação, especialmente, são discipuladores por natureza. Por que você é discipulador por natureza? Porque você discipula em tudo que você faz. Em tudo que você faz, você discipula. Sim. E quais são as marcas do verdadeiro discipulado? Você vai ver que um discípulo de verdade é um discípulo que, primeiramente, tem uma vida de renúncia. Deus está em primeiro lugar. Segundo, pratica o amor. Jesus falou: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus. Não é, por mais que a gente sabe que a Assembleia de Deus tem uma identidade, mas o verdadeiro discípulo é conhecido por uma vida de renúncia, uma vida que coloca Deus em primeiro lugar, por uma vida que pratica o amor. Terceiro, tem a marca daquele que ouve as palavras de Deus. Ouve em que sentido? Obedece a palavra do Senhor. E por último, no item 4, uma vida em missão, ou seja, o discípulo vai ser levado também a fazer outros discípulos, a praticar, a ter serviço cristão, e tudo isso para a glória de Deus. É por isso que eu coloquei ali 1 João 4:12 na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus, né? Mas se amarmos uns aos outros, e se amarmos a Deus, Deus ele permanece em nós, e o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Glória a Deus. E as prioridades, item 3, página 4 da sua apostila, por gentileza. Quais são então as prioridades do líder cristão? As prioridades da Bíblia, as prioridades do céu, as prioridades de Deus também são as prioridades que você reproduz na vida cristã. Aquilo que é importante para Deus é importante para você. Aquilo que é importante no céu é importante também para você. Glória a Deus. Então, os desafios da liderança cristã podem ser vencidos quando nós praticamos o verdadeiro discipulado. Passa o próximo slide, por gentileza. Você vai ver isso na página 4. Quais são a escala de prioridades? Eu coloquei ali: Deus, o obreiro, a esposa, os filhos, na verdade, e a igreja. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, Deus nas nossas escolhas, Deus nas nossas decisões, Deus no nosso tempo, Deus na maneira de nós agirmos e reagirmos, então tudo o restante vai dar certo. Glória a Deus, todo o restante vai dar certo. Eu coloquei aqui até uma figurinha ali cômica. Às vezes as pessoas pensam que nós somos o super-homem, né? E até coloquei ali, as pessoas pensando que nós temos de fato aquela condição. E isso não é verdade. O obreiro se entristece, o obreiro sente dor, o obreiro sente dificuldade. É assim ou não é? É assim.
É assim, às vezes alguém nos trata sobre essa perspectiva, e não é assim. Nós somos homens, somos mulheres, nós somos seres humanos, né? Quando eu falo nós somos mulheres, eu estou, claro, fazendo uma empatia aqui, né? Homem é homem, mulher é mulher, né? Obviamente, e não deve ser diferente disso. Glória a Jesus. E é por isso que, na prioridade de Deus, o Senhor deve estar em primeiro lugar, o relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. Veja ali que, de fato, a nossa vida com Deus deve estar em primeiro lugar. Ele, né, de fato, deve estar em primeiro lugar. A vida com Deus deve estar em primeiro lugar. Glória a Jesus. A Bíblia diz ali em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas ali vão ser acrescentadas. Alguém diz assim, todas as coisas, e a Bíblia não diz que todas as coisas, diz, e as demais coisas que ele estava falando, o comer, o beber e o vestir, as coisas básicas da vida, Deus vai acrescentar. Não é todas as coisas, são as demais coisas que ali estão naquele texto bíblico. Queridos, mais do que isso, em segundo lugar deve estar o próprio obreiro. 1 Timóteo 4,12 nos avisa, Timóteo vai avisar, ou Paulo vai avisar Timóteo, seu filho na fé, que ele deve cuidar de si mesmo. De si mesmo. Cuidar no sentido de cuidar da sua saúde, no sentido de ter, então, cuidado com a oração, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar da minha esposa? Como é que eu vou cuidar da minha vida com Deus? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar, então, da igreja de Deus? E essa é a grande realidade, tá? Glória a Deus, glória a Deus. E no item 3, a gente vai ter a prioridade com a esposa. Uma pessoa que se cuida, consegue cuidar da esposa, tá? E é por isso que no item 4 vem o cuidado com os filhos. Aí você vai dizer para mim, mas como é que eu vou cuidar da minha esposa? Se quando o filho nasce, o filho vira a prioridade, e eu sei disso, né? Eu inclusive tenho uma filha de 1 ano e meio, e eu sei muito bem disso, que os filhos pequenos se tornam prioridade no lar. A gente não consegue, o pai acaba priorizando o filho, a mãe, mais do que tudo, acaba priorizando os filhos pequenos. Isso é uma realidade. Mas daqui a pouco, à medida do possível, o que vai acontecer? Os filhos vão crescendo e nós precisamos voltar a cuidar um do outro como prioridade. O marido vira prioridade, a esposa vira prioridade. Por quê? Porque daqui a pouco o ninho vai ficar vazio. E se essa convergência não acontecer, há uma frustração neste sentido. E você sabe do que eu estou falando muito bem. Há uma frustração nesse sentido. Por quê? Porque daqui a pouco, se não houver a reaproximação, a prioridade em relação ao tempo, nós vamos nos frustrar no relacionamento conjugal. E isso acontece, e isso é fato. Infelizmente, isto é fato. Por isso que o item 4 ali vai trabalhar a prioridade dos filhos, eles são prioridade, mas é uma grande realidade. Mais do que isso, queridos, nós temos depois a igreja. Você vai dizer para mim, depois da igreja? Sim, um obreiro que não tem Deus como prioridade, que não se cuida, e que não cuida da sua esposa e dos seus filhos, não poderá fazer o principal de Deus, que é cuidar da igreja de Deus, da noiva de Deus. Por quê? Porque alguém que tem vida com Deus, que tem relacionamento com Deus, alguém que se cuida, alguém que cuida daquilo que Deus cuida, daquilo que Deus tem por prioridade, também vai poder cuidar daquilo que Deus cuida, daquilo que Deus tem em alta conta, em alta estima, que é a sua igreja. Aleluia. Perceba, conforme Efésios 5, que o Senhor Jesus ama por demais a sua noiva, que o Senhor Jesus tem em alta conta a sua noiva. Agora, muitas vezes, amados irmãos, a pessoa quer amar, o obreiro quer amar a mais ao Senhor Jesus, mais o Senhor Jesus do que a sua própria esposa em casa. Não pode amar, o obreiro não pode amar mais a esposa de Cristo do que a sua própria esposa, nesse sentido, tá? E aí nós temos 3 áreas principais que o obreiro tem que cuidar. Eu coloquei ali 3 áreas
eventuais, 3 áreas principais. A vida devocional, ele precisa cuidar. E a vida devocional, voltando, é a vida com Deus. Lutero orava pelo menos 3 horas por dia. Wesley orava pelo menos 2 horas por dia. Uma vez falaram para Lutero assim: Lutero, você precisa encurtar, precisa abreviar a sua vida de oração hoje. Por quê? Porque hoje você tem, ou amanhã você terá muitas atividades para fazer. Hoje, quando você abrir os olhos e acordar, você vai ter muitas atividades. E Lutero disse: aí é que eu preciso orar, porque quando eu oro, Deus trabalha por mim e em mim. Aleluia. Quando eu oro, não sou eu que coloco a mão na massa, diretamente falando. É Deus que trabalha em mim, por mim. Aleluia. E às vezes a gente não entende essa realidade. E quando eu corro, é eu que corro, é eu que faço, é eu que executo. Mas quando eu oro, quando eu coloco os joelhos no chão, então Deus trabalha por mim e em mim. Aleluia. O céu se move, aleluia, Deus trabalha, aleluia, pela sua obra. E essa é a grande realidade, amados. Nós precisamos entender, nós devemos entender isso. E na letra B, eu coloquei a vida social. Marcos 6:15 diz, Marcos 6:31 diz que o próprio Jesus entendeu essa realidade, convidou seus discípulos a ir para um lugar deserto e descansar, e repousar, e passear nesse intento. E aí a gente precisa entender essa realidade. Glória a Deus. E a vida conjugal, também é prioridade? Também é prioridade. Glória a Deus. Porque se nós se cuidarmos, se nós temos uma vida conjugal boa, então nós poderemos, como nós já frisamos anteriormente, nos cuidar, nós poderemos cuidar da igreja de Deus. Por quê? Porque aquilo que é prioridade para Deus torna-se prioridade para nós. Glória a Jesus.